O ano de 2023 iniciou, estamos aqui com a nossa sequência de geração de conteúdos. Um ano com um início bastante agitado, dada a renovação política, impactando diretamente ao mercado de seguros. Na sua primeira ação, houve uma exoneração de toda a diretoria executiva da SUSEP, nomeando de forma interina Carlos Queiroz. Na parte de evolução dos números do mercado de seguros, tivemos um 2022 extremamente positivo em relação ao crescimento. Para termos referência de números, a SUSEP divulgou até novembro de 2022, não temos ainda a produção de dezembro, até novembro de 2022, aproximadamente 46 bilhões de prêmios emitidos no ramo de automóvel, comparando aos 38 bilhões emitidos de janeiro a dezembro de 2021, foi um crescimento extremamente expressivo. Teremos em breve a produção do mês de dezembro de 2022 e aí sim, talvez encerremos o ano de 2022 com 49 ou até 50 bilhões de reais de prêmios emitidos. É extraordinário esse recorde. Quando a gente volta em anos anteriores, por exemplo, de 2020, 2019, a faixa da produção de automóvel, prêmio de seguros, era de 35, 36 bilhões de reais, né? Então você cresce mais de 10 bilhões de reais olhando de 2020 para 2022, né? Isso necessariamente se deu para aquela aceleração que a FIPE teve frente à pandemia, né? Frente à falta de produção de veículos, os veículos usados e seminovos explodiram, né? Chegando até 30% de valoração. E isso necessariamente aumenta também o prêmio de seguro quando se calcula uma taxa sobre... o prêmio de seguro é uma taxa que multiplicada pela importância segurada chega na apuração do prêmio, né? Essa taxa, ela necessariamente ela vai sendo recalibrada, mas quando você sobe a FIPE, ela sobe extraordinariamente bem, né? No caso ali de 10 bilhões de crescimento, e isso impacta muito positivamente a participação da indústria dos seguros dentro do PIB, que hoje gira em torno de 3,7%, né? Bom, então, além da renovação política, com a exoneração da diretoria da SUSEP, nós tivemos um projeto de lei 3.081, que tem como objetivo a desregulamentação da atividade do corretor de seguros. Mais uma vez vem à tona, né, essa possibilidade da desregulamentação. E temos também uma publicação do presidente da CNSEG sobre as perspectivas do ano de 2022 que a indústria de seguros espera, que é crescer 10%, né? É um crescimento de 2 dígitos, muito forte, comparado com algumas perspectivas de outras avaliações realizadas ao mercado, mas a gente acredita também, de forma otimista, que o mercado possa vir a crescer 2 dígitos, né? E o que isso impacta no mercado da proteção? O que isso impacta nas entidades, associações e cooperativas de proteção veicular? Só recapitulando os números no mercado, nós tivemos, de forma estimada, porque ainda não temos um número preciso, a produção do mercado de proteção veicular no ano de 2019 de 6,8 bilhões de reais. No ano de 2020, de 7,1 bilhões de reais. No ano de 2021, de 7,5 bilhões de reais. E no ano de 2022, ainda não soltamos os números, mas a perspectiva é que chegue a 8 bilhões de reais. Chegou um crescimento mais forte 2022 em relação aos outros anos, necessariamente pela essa consequência do aumento da FIPE e automaticamente o valor das arrecadações das mensalidades das entidades também sobem, né? Então, dado todo esse cenário, o que você espera para 2023? Passamos o final do exercício de 2022, especificamente em novembro e dezembro, falando de nossos workshops sobre planejamento estratégico. Tivemos um fechamento muito positivo, com aproximadamente 100 entidades participando com a gente, discutindo sobre planejamento estratégico e orçamentário, falando sobre programa de admissão em massa, falando sobre modus operandi de boa regulação de evento, aspectos jurídicos importantíssimos, discutido também no nosso workshop. Mas eu vou voltar a falar. Dado essas informações de mercado, dado que você ainda não fez seu planejamento estratégico em 2023, o que você espera para a sua entidade? Você já começou a se movimentar? O momento é positivo para isso. Temos uma perspectiva de crescimento, segundo a CNSEG, de 10%. Isso impacta necessariamente também no mercado de proteção.
que tem um oceano muito maior que o do mercado de seguros na parte automotiva. O que você está fazendo na sua entidade para admitir mais associados? O que você espera em controles de resultados econômicos para a sua entidade? Se a FIP vier a ter desvalorizações contínuas, que a gente não acredita, é uma opinião nossa, a gente não acredita numa desvaloração. Por quê? Porque quando você pega e faz um comparativo com o mercado imobiliário, teve-se um boom e os imóveis não voltaram a cair, né? O valor do imóvel subiu assustadoramente e depois se manteve estável. A gente acredita que a FIP vai cair, mas não vai voltar a patamares anteriores como era, por exemplo, em 2019. Isso nós já comentamos em outros vídeos, mas se isso acontecer, o que você vai fazer? Pensando na análise SWOT, o que é externamente preocupante para vocês? Ameaças e também oportunidades. O que isso muda se, por exemplo, a FIP desvalorizar? O que você vai preparar para se proteger em relação a essa ameaça? Quais são as suas oportunidades de ir para outra região, de operar com outras categorias de veículo? Vamos falar sobre a parte interna da sua entidade, forças e fraquezas, ainda dentro da análise SWOT. O que você está musculoso que ainda você pode melhorar ou pelo menos manter? Agora, o que você está fraco e você precisa necessariamente ajustar? Processos inteligentes, qualificar os seus recursos, que são as pessoas, a equipe, os colaboradores. Você tem um líder para cada área. Cada departamento da sua entidade tem um dono. Ele está norteado sobre alguma diretriz estratégica da entidade. Ele está balizado por indicadores de mensuração de resultado. Trabalhe isso na sua entidade. Isso é realmente importante e vai fazer a diferença. Quem trabalha no dia a dia com esses mecanismos de projeções e controle, necessariamente está à frente. E quanto mais novas entidades estiverem nesse nível, melhor é para o mercado. A gente acompanha muito a NAMIC, né? A NAMIC é uma instituição americana, que é National Association of Mutual Insurance Company, que a gente convida você a pesquisar e anualmente, semestre a semestre, a gente vê a frota de automóvel protegida pelas multas lá crescendo. Tivemos um vídeo num workshop que nós participamos em meados de março de 2022, que a frota americana tinha 50% dela protegida, 50% dela segurada, né, porque lá são companhias, 50% delas seguradas em sociedades mútuas. Fomos atualizar agora, em janeiro de 2023, e já é 56% esse número. Cresceu 6%. É mais de 10% de crescimento de março até agora em relação aos veículos que estão nessas companhias mútuas. Liberty Mutual, falamos muito dela, né, nos nossos workshops. Quem acompanhar a gente na sequência dos vídeos pode ver. Veja que o mercado americano continua em crescimento na parte mútua. Nós ainda estamos engatinhando. Nós estamos falando do mercado de pouco mais de 8 bilhões de prêmio emitido, pouco mais de 8 bilhões de mensalidades, ainda não prêmio, me perdoe, 8 bilhões de mensalidades arrecadadas de forma estimada no ano de 2022, com a possibilidade de quadriplicar isso aí, né? Entendemos que quanto mais se qualificam as entidades, quanto melhor é a prestação desse serviço, com um horizonte de regulamentação cada vez mais próximo, melhor é para todo mundo que está inserido no mercado. Eu chamo para essa reflexão, fazendo esse overview, nesse conjunto de informações disponíveis hoje no mercado, para te provocar a fazer seu planejamento estratégico. Ainda dá tempo, ainda está em tempo, o ano está começando, estamos na segunda semana do ano, dá tempo. Revise o seu processo estratégico, como você vai querer estar em dezembro de 2023. É agora a hora, anote num papel, faça uma apresentação em PowerPoint, faça reuniões internas se você não consegue fazer uma convenção. Recentemente fomos convidados a participar de uma convenção que vai ocorrer agora em fevereiro, de uma entidade de Pernambuco. Fevereiro, dá tempo. Vai passar janeiro preparando tudo para nortear o seu time inteiro. O pessoal da admissão, o pessoal do cadastro do evento, o que se espera na cobrança, no financeiro, churn, qual vai ser a taxa esperada, inadimplência. Isso é realmente importante exercitar na sua entidade. Nós deixamos nesse primeiro vídeo um overview do que ocorreu rapidamente em 2022, em números de mercado de seguro de proteção, o que já se falou
nessas 2 primeiras semanas de perspectiva para 2023 no mercado de seguros e o que a gente imagina no mercado de proteção. E convido a você a acompanhar a gente aqui para cada vez mais de forma coletiva conseguirmos nos ajudar, de forma mútua, conseguirmos nos ajudar nessa troca de informação, de perspectiva e de crescimento e amadurecimento desse mercado que vai ser gigante nos anos futuros. Deixo meu forte abraço e até o próximo vídeo.